Deus, por cada irmão que está aqui presente, Senhor Deus, se dispondo para adorar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter cuidado de nós, Pai, até aqui neste lugar, Senhor Deus. Abençoe este culto, Senhor Deus. Receba cada louvor, cada adoração. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que quiserem se colocar de pé para louvar ao Senhor, fiquem à vontade. Possamos ser a estrela dessa manhã, em nome de Jesus. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade em tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Nós possamos ter a fé em Cristo Jesus, sempre em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.
possamos ter a fé sempre em Cristo Jesus. E que a presença dele seja real sempre em nossas vidas. Amém? Sua presença é real. Aqui neste lugar. Totalmente ao nosso Senhor, em nome de Jesus. Prazer em conhecê-los. Eu passo a palavra É ao um pastor. prazer estar aqui. Meu nome é João Gustavo, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski, vizinho de vocês, e quero também apresentar minha esposa Natália, essa mulher linda que veio me acompanhando. Estendo também as saudações em nome da Primeira Igreja Batista em Brodowski. E, nesse momento, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco aquilo que Ele quiser e que Ele determinou que vá ministrar a nós nesse instante. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor e nós reconhecemos que nós somos pequeninos, que nós somos frágeis, que nós somos falhos. Mas o Senhor nos fez, pelo sangue de Cristo Jesus, teu povo, e o Senhor nos sustenta com a tua poderosa mão. Por isso, Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos fale aquilo que tu determinaste que vai falar. Me usa, Senhor Deus, nesta manhã, para que eu seja o instrumento
usado para que os irmãos aqui sejam edificados, para que eu seja edificado, para que a gente possa receber de Ti a orientação, o ensino, a cura, a correção, a instrução para a justiça que o Senhor tem para nos dar esta manhã, Senhor Deus. É no nome de Jesus que nós clamamos, Pai. Amém. Meus queridos irmãos, eu convido vocês a abrir ou acessar a sua Bíblia em 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Nós vamos ler um trecho um tanto extenso da palavra de Deus, mas que vai valer a pena. 2 Samuel 22, de 7 a 18. Vamos aguardar mais um instante, enquanto os irmãos estão chegando no texto bíblico. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versos 7 a 18. É uma oração do rei Davi, e que diz assim: Em minha aflição clamei ao Senhor, sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu, tremeram os alicerces dos céus, agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sob os seus pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor, e dele saíram brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou, atirou flechas e dispersou seus inimigos, lançou raios e os fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com o forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me de águas profundas, livrou-me dos inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Essa semana, do meio dessa semana até hoje, houve uma série de mudanças no cenário da nossa sociedade, das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país. A gente achou que estávamos já indo para o final dessa fase de pandemia e de repente começamos a entender que veio uma outra onda e que nós que tínhamos já alguns planos, algumas ideias, alguns sonhos que a gente poderia desengavetar, como indivíduos e como igreja, percebemos que a gente teve que retroceder. Isso gera para nós uma certa decepção, uma certa tristeza, talvez alguns medos, e eu tenho percebido que algumas pessoas que lá em março do ano passado estavam com medo, estavam receosas e foram trabalhando a sua mente, o seu coração e foram se adaptando, de repente esses medos voltaram. Percebi isso ao longo dessa última semana que passou. E essas coisas, elas nos fazem pensar, quando vai ter fim isso daí? A gente se mexe, e parece que a gente se mantém preso, atolado, que nem areia movediça. Né? Como é que é a areia movediça? Quando a gente se vê atolado em areia movediça, a gente não consegue sair. Primeiro, a gente não consegue sair. E segundo, quanto mais a gente se mexe,
mais a gente se afunda. Às vezes, existem algumas situações na vida da gente que são que nem areia movediça. A gente corre para um lado, a gente corre para o outro, a gente luta, a gente se mexe. E de repente, quando a gente vai ver o balanço de tudo isso, a gente se vê um pouco mais afundado. Isso vai desanimando, entristecendo a gente. Eu falei da pandemia aqui, mas isso pode ser uma crise pessoal, que não necessariamente é uma crise de sociedade. Um casamento que está em crise e que o casal tenta e vai atrás de uma coisa, e vai atrás de outra, e de repente, mesmo assim, o relacionamento vai desandando. Uma vaga de trabalho que não chega. Eu participo de entrevistas, eu mando currículo, eu sou indicado para um posto de trabalho, mas as pessoas não me contratam, as empresas não me contratam, e o tempo vai passando, e por mais que eu corra atrás, as portas se mantêm fechadas. Quantas vezes na vida da gente, a gente se vê numa situação dessas? Um casal que quer engravidar, e por mais que faça tratamentos, e por mais que tente, o filho esperado não vem. A gente pode falar aqui de uma série de coisas, e eu sei que o Espírito Santo pode te fazer lembrar de algumas situações, ou talvez você esteja numa situação, que eu nem citei aqui, mas que é a sua situação, e que quanto mais você se mexe, mais você se vê sem saída. Para todas essas situações vamos chamar de situações areia movediça, a gente pode aprender com essa oração de Davi, como enfrentar essas situações. Seja a questão da pandemia, com as suas novas decisões governamentais que vieram, os medos pelo futuro, as nossas crises pessoais, seja o que for, como nós podemos enfrentar as nossas crises de areia movediça. É muito interessante o que o rei Davi nos diz logo no verso 7. Ele diz: em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro. Essa é a primeira coisa. Quando a gente se vê numa aflição, numa situação sem saída, numa situação que nos deixa angustiados, que faz brotar em nós o medo, a angústia, a dúvida, a falta de clareza com relação ao futuro, a falta de perspectiva. Quando a gente se vê numa situação dessas, a melhor arma para a nossa batalha é buscar ao Senhor. E isso pode causar uma reação aqui do tipo assim: ah, Gustavo, mas eu já sei disso. A gente sabe, mas na hora que a angústia pega, na hora que a situação pega, a gente fica mentalizando, por exemplo, os piores cenários. A gente deixa a ansiedade tomar conta, a gente deixa a angústia tomar conta, a gente deixa o medo ditar como vão ser as nossas ações e as nossas reações. E a gente às vezes não está tão treinado, vamos dizer assim, a de bate-pronto, a primeira reação que nós tivermos ser buscar ao Senhor e contar para Deus os nossos medos, as nossas angústias, as nossas situações. Às vezes a gente corre para outros lados, a gente olha para outros lados, mas a gente não tem como uma reação espontânea olhar para cima. Até porque estar pronto para buscar a Deus, às vezes requer exatamente isso, treinamento. Davi,
disse assim: eu estava angustiado, os meus inimigos iam me cercar, eles eram mais fortes do que eu, a minha impressão é que eu estava afundando, e eu clamei ao Senhor. Ok, mas a gente precisa entender quem era Davi. E mais do que Davi ser um rei treinado para as batalhas, batalha de fato, com espada, com flecha e tudo mais, ele, antes de ser treinado para isso, ele foi um moço treinado para buscar ao Senhor. Era dele buscar ao Senhor sempre. Quando ele era um menino, pastorzinho, que todo mundo esquecia dele, ele estava lá fazendo o quê? Cantando louvores ao Senhor. Davi era músico, né? Pegava seu instrumento lá e ele cantava louvores ao Senhor enquanto cuidava das ovelhas. Tinha problema no pasto, ele aprendeu a buscar ao Senhor para resolver os problemas. Tanto é que o que ele diz para o rei Saul? Ele diz assim: ah, rei, majestade, eu confio no Senhor, Ele me livrou do leão, Ele me livrou do urso. O que Davi nos ensina com isso? Que ele era um menino jovem, mas que sabia depender do Senhor, e que sabia buscar ao Senhor. E que ali, naquele pasto onde ele foi esquecido, ali existia um local de culto, em que ele buscava ao Senhor, em que ele cantava ao Senhor, em que ele queria aprender do Senhor. Isso o levou a depender do Senhor e a buscar ao Senhor quando ele teve que enfrentar Golias, quando ele teve que fugir de Saul, e em tantas outras situações, quando ele já foi coroado rei, ele era já um homem acostumado a correr para Deus, e não deixar que as suas angústias dessem o tom, o passo, mas que o Senhor lhe sustentasse a mão. É tão interessante isso, que uma vez Davi fez um recenseamento, uma contagem do povo de Israel, sem a autorização de Deus. Deus falou assim: escolhe o chinelo que você quer apanhar. E, entre as várias situações, o que ele quis escolher foi algo que dissesse assim: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque eu conheço o Senhor e eu conheço a misericórdia do Senhor. Mesmo numa situação de castigo da parte de Deus, ele ainda quis correr para Deus. Como então a gente treina para os dias maus, para os dias de angústia? A gente treina buscando a Deus nos dias tranquilos. Por que a gente não busca com paixão a Deus num dia calmo, num dia em que você vai estender a perna na rede e vai ficar? Por que a gente não se desenvolve agradecendo a Deus por todas as coisas? A gente às vezes fala assim: às vezes o nosso relacionamento com Deus se resume a agradecer antes das refeições. Muito ruim isso, mas isso não pode ser o remédio que mata o paciente. Ou seja, por que a gente não reconhece, então, que Deus trouxe o alimento? Por que a gente não acorda de manhã e não vê os nossos pais, ou se você é casado, casada, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, e não agradece todos os dias, e não reconhece todos os dias a Deus? Por que não agradecemos às vezes as pequenas coisas, as pequenas vitórias? Centro da cidade lotado em algum momento, não nesses tempos, mas chegamos e encontramos uma vaga para parar o carro. Por que a gente não agradece? Porque aquela vaga quem deu foi Deus. Por que a gente não agradece as pequenas coisas? E por que a gente não conversa com Deus sobre as pequenas coisas?
Quantas vezes nós estamos com uma tarefa chata no trabalho? Ou uma tarefa chata em casa? Ela não é difícil, ela não é angustiante, ela é chatinha. Mas a gente não pede a ajuda de Deus. Deus, às vezes, não participa dessas situações conosco. Quantas vezes a gente tem problemas que a gente julga ser muito pequenos para tratar disso com Deus? Mas quando, e como diz o Senhor Jesus, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, quando a gente busca Deus nas pequenas coisas da nossa rotina, a gente vai começando a ficar forte e preparado para buscar a Deus quando as coisas são intensas, quando as coisas são extremamente intensas e às vezes muito angustiantes. Não podemos esperar a angústia chegar para a gente começar a se acostumar com buscar a Deus. Muito mais negócio a gente trazer a presença do nosso Deus, a companhia do nosso Deus em todos os elementos, por menores que sejam da nossa rotina, do que a gente esperar vir uma grande aflição para a gente aí começar a buscar a Deus. Essa é uma lição que Davi nos dá. Corra para Deus. Você atolou na areia movediça da vida? Corra para Deus. Ah, Gustavo, mas eu não estou forte o suficiente, não fui treinado o suficiente. Ah, meu amigo, corra para Deus com aquilo que você já desenvolveu da sua vida espiritual. Mas quando as coisas passarem, não se esqueça de continuar buscando e reconhecendo a Deus em todas as pequenas coisas. Já agradeceu a Deus por pegar uma toalha limpa e nova da sua gaveta, com aquele cheirinho de amaciante? Já agradeceu a Deus por conta disso? Por que não? É nessas pequenas coisas que a gente pode reconhecer a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Quando os dias maus chegarem, a gente vai estar bom para a gente buscar ao Senhor e para a gente clamar ao Senhor. A outra questão é a quem a gente clama. E isso, o rei Davi também fala de uma forma muito, muito interessante. Ele começa a descrever o Deus que ouve a sua oração. E ele vai falar, por exemplo, o seguinte, verso 8: a terra se abalou e estremeceu, tremeram os alicerces dos céus, agitaram-se por causa de sua ira. Quem tem controle sobre todas as coisas do universo e do nosso mundo é Deus. E ele está reconhecendo isso. Ele clamou a Deus, e Deus está movendo coisas. A questão não é se Deus é muito parceiro de Davi a ponto de deixar ele falar assim, não, vou mover céus e terras por Davi. Não é isso. Não é somente essa a questão. A questão é o Deus com quem ele fala, o Deus a quem ele clama, é o Deus que se levanta, que é todo poderoso e soberano para poder controlar até as coisas mais difíceis. Algum de nós já conseguiu controlar a tempestade? Algum de nós aqui já conseguiu controlar a fúria do mar? Algum de nós aqui conseguiu abalar os alicerces dos céus? Mas o nosso Deus tem controle sobre todas essas coisas. Ele continua dizendo assim, de suas narinas saiu fumaça e de sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Mais uma vez, uma cena poderosa de quem é Deus, o que Ele é capaz de fazer, porque Ele é implacável. E Davi continua, montado num querubim, ou ele abriu os céus e desceu, como nuvens escuras de tempestade sob os céus.
Vamos pular para o 12. Envolveu-se num manto de escuridão e densas nuvens de chuva. Ele está... uma cena de uma tempestade rodeando ele. Um clarão resplandeceu ao seu redor, e dele saíram brasas vivas. Ele está nos mostrando aqui uma cena poderosa de quem Deus é. Tempestade, luz, glória, resplendor, brasas vivas, e é Deus chegando. Por quê? Porque esse Deus é um Deus extremamente poderoso e cheio de glória. Quando eu clamo a Deus, eu não clamo a qualquer um. Eu clamo a esse Deus, cheio de poder e de glória, e que, na sua palavra, nesse trecho, nos mostra de maneira tão vívida como é esse poder e a que ponto chega o poder e a glória de Deus. É a esse Deus que a gente clama. É um Deus soberano, poderoso, cheio de glória, não há limites para Ele. A gente clama a um Deus que é capaz de chacoalhar o mundo. Chacoalhar o mundo, porque às vezes parece que a gente clama a Deus e a gente espera dele alguma coisa do tipo assim, não sei, vou ver o que eu posso fazer por você, acho que não vai dar, acho que não tem jeito. Às vezes a gente ora mais ou menos com esse impulso, com essa motivação, como se Deus não fosse capaz de lidar com as nossas dificuldades. Davi está mostrando aqui que ele clamou, e o Deus para quem ele clamou é o Deus que move a terra, é o Deus que move as coisas mais poderosas deste mundo, porque estão sob o controle dele. Quando ele diz que ele está indo, no verso 15, atirou flechas e dispersou seus inimigos, lançou raios, ele está mostrando um Deus que não se deixa e não pode ser vencido pelos seus inimigos. Nada pode chegar contra ele e pará-lo. Absolutamente nada. E esse é o Deus por quem a gente clama. A quem a gente clama é um Deus que não pode ser parado. Voltando um pouquinho no 11, montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Se a gente tivesse uma visão de anjos, e a gente visse um querubim postado bem na nossa frente, não ia ser uma cena em que a gente ia falar assim, apareceu um querubim, e aí querubim, tudo bem? Não ia. Quando Deus fala do aparecimento de querubins para outras pessoas, sempre as pessoas ficam assim, paradas, sem reação, com medo. Quantas vezes os anjos não aparecem para os personagens bíblicos e a primeira coisa antes da mensagem é dizer assim, não fica com medo não. Por quê? Porque é uma imagem de um ser celestial, espiritual, glorioso, poderoso. Só o aparecimento de um querubim aqui entre nós já ia mudar a dinâmica do culto. Mas o texto está dizendo assim, ele está servindo de cavalgadura para o nosso Deus. Por mais poderoso que seja um querubim, por mais que se algum dia um dos irmãos tiver uma visão de anjos e ficar estarrecido com isso, o resplendor de um anjo, o poder de um anjo, não é maior do que o poder do próprio Deus. A ponto de ele falar assim, vem aqui que eu vou descer montado em você. Você vai servir como minha cavalgadura. Por quê? Porque a grandiosidade de Deus é tremenda. E Davi está mostrando tudo isso para nos dizer,
Sabe o Deus a quem que você clama? Sabe o Deus a quem você olha as más notícias da nossa nação, dessa pandemia, e você clama? E às vezes parece que nada está acontecendo, porque essa também é a questão. Às vezes nós estamos passando por crises, por essa pandemia, por crises pessoais, e a gente fala: Senhor, restaura a minha saúde, Senhor, me ajuda, porque eu não sei como solucionar esse conflito. Senhor, eu tenho tentado e não tenho conseguido. E às vezes parece que Deus não está ouvindo. Parece que não está surtindo efeito. Parece, talvez, que Ele não possa fazer nada. Esse texto e essa parte do texto vai nos mostrar, inclusive, que o Deus a quem a gente clama é o Deus que tem todo o poder, que tem todo o controle, que tem toda a majestade, que tem toda a glória e que não tem limitação nele. E quando a gente ora e quando a gente clama, eu quero convidar cada um dos irmãos a se lembrar dessas imagens. E se a crise pegar, e se a desesperança pegar, e se o desânimo pegar, visite novamente esse texto e leia essa descrição que Davi faz do Senhor, porque também vai te lembrar do Deus grande que está ouvindo a sua oração. Você pode não estar vendo o que está acontecendo, você pode não estar percebendo o que Deus está fazendo, e nem sempre Ele faz questão de nos mostrar o que Ele está fazendo, mas nós podemos sempre nos lembrar de quem é o nosso Deus. Nós podemos sempre nos lembrar da sua grandiosidade, da sua majestade, da sua soberania, do controle que Ele tem nas mãos e do poder ilimitado com que Ele trabalha e administra o universo. Além disso, o Deus que nos ouve é o Deus que nos livra. No verso 17 vai dizer assim: dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me de águas profundas. O homem antigo, da época de Davi, ele navegava com medo, porque ele não sabia, o mar era um grande mistério para ele, e ele não sabia o que acontecia quando um homem afundava. Era sempre uma questão daquilo que é sem conhecimento, que nos gera medo, que nos gera pavor. Afundar em águas profundas sempre é uma situação, e sempre é colocado pelos autores bíblicos como algo que está ligado com enfrentar o desconhecido, enfrentar uma situação assustadora. E eu não sei quais são as situações assustadoras que a gente pode vir a enfrentar na vida, ou que individualmente os irmãos estão enfrentando no dia de hoje. Mas eu sei que o nosso Deus, diante de todo o poder que Ele revelou a nós, Ele é aquele que com suas mãos poderosas nos tira das águas profundas, onde ninguém mais pode nos resgatar, onde solução nenhuma mais pode nos alcançar. Os braços fortes e as mãos fortes do Senhor podem ir no mais profundo, do mais profundo abismo, e nos resgatar de lá. Nunca deixe a sua mente achar que você está numa situação em que Deus não pode lhe alcançar. Nunca deixe a sua mente pregar essa peça em você e o seu coração lhe dizer: agora já não dá mais. Porque o nosso Deus é o Deus que enfia a mão em águas profundas e nos resgata de seja qual for a situação. No verso 18, ele vai dizer assim: livrou-me de inimigos
poderosos. Era qualquer inimigo? Não, eram inimigos poderosos. E não só isso, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Se eu fosse lá lutar contra esses inimigos, quem ia perder? Eu. Por quê? Porque eles são mais fortes do que eu. Eu estava cercado deles, é o que Davi está dizendo. Eu estava cercado deles. Eu não podia vencê-los, mas o Senhor me livrou. Por quê? Porque Ele é mais poderoso do que qualquer inimigo. Ele é mais poderoso do que os meus inimigos mais poderosos. Talvez você não tenha inimigos de batalha como Davi tinha. Mas talvez você, saindo daqui, ou amanhã na segunda-feira, ou esta semana em algum ponto, você já tenha um desafio que está esperando você. E talvez você já tenha concluído que esse desafio, ele é maior do que você, ele é mais forte do que você. E não sou eu que vou te dizer se você é forte, se você é bacana, se você é bom o suficiente. Eu não quero nem convidar você a olhar para a sua própria capacidade, mas eu quero te convidar a olhar para o Deus que é todo-poderoso. Porque se você disser, não dá, também não é do agrado de Deus que você se sente na sua derrota e diga, desse desafio eu não vou passar não, ele vai me engolir. Não, nunca foi do agrado de Deus que olhássemos para nós e olhássemos para o desafio, por mais terríveis que sejam os desafios, e pensássemos assim, então esse daí não vai dar. Antes disso, a gente olha mais para o alto, e a gente mira os nossos olhos no Deus Todo-Poderoso, que o rei Davi descreveu de forma tão maravilhosa. E a gente continua confiando nesse Deus poderoso, nesse Deus soberano, nesse Deus cheio de glória, que move a terra, que chacoalha o mundo e que ouve a nossa oração. Eu tenho um desafio que eu não dou conta dele. Ok, mas Deus dá. E é para Ele que você vai clamar. É para Ele que você vai depender. É nele que você vai depender. Pode ser uma doença. Pode ser que você tenha olhado todos os exames e eles não te são favoráveis. Mas mais do que olhar o resultado dos exames, você vai olhar para o Deus que cuida de todas as coisas. Pode ser o desemprego. Pode ser a crise familiar. Pode ser o luto. Quantos de nós perdemos tanto? Perdemos tanta gente. Pode ser uma crise financeira. Pode ser a pandemia. A gente vê os números. E a gente fala, meu Deus, onde isso vai parar? Mas os números não podem falar mais alto e eles não podem ser a última palavra. O nosso Deus precisa ser a última palavra. Ele precisa dar a última palavra. Por isso, Ele é o Deus que nos ouve e que nos livra. E eu quero convidar você a abaixar sua cabeça nesse instante. Nessa cadeira onde você está sentado, onde você está sentada, está você e Deus. Ele conhece o seu coração. Ele sonda o seu coração. Quais são os desafios? Quais são as dores? Quais são os medos? Quais são as dúvidas? Quais são as lutas? Aonde a sua esperança já se foi? Eu convido você a colocar todas essas coisas que você se lembrou agora, que vieram à sua mente, e que o Espírito Santo colocou
diante de você. Se Ele te pede para entregar alguma coisa nesse instante, entrega. Eu não posso dizer para você fazer isso pura e simplesmente, é você que precisa entregar. Mas se existe alguma coisa que você precisa entregar nesse instante, entrega. Se tem coisas dominando a sua mente e o seu coração, entrega. Se a sua mente está despejando diante de você pensamentos ruins, concentre-se no Deus Todo-Poderoso. Se você acha que não tem solução, fale isso para Ele. Ele está aí te ouvindo. Fale para o Senhor Deus neste instante. Eu acho, Senhor, que não tem solução. Mas eu ainda coloco diante do Senhor o que eu acho. Porque o Senhor é maior do que os meus pensamentos. Eu vou dar mais um tempo para você. E depois eu vou fazer oração. Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso, que não perdeu o controle de nada, de nenhuma situação nossa. E às vezes parece que a gente está afundando no caos, às vezes parece que a gente não tem para onde ir, e que a gente está numa grande areia movediça, atolado, preso e afundando. Mas nós queremos renunciar a qualquer foco da nossa atenção, a gente afundar, a gente estar preso, a gente não ver saída, a grandiosidade do nosso problema, a gente renuncia o nosso foco a isso e quer direcionar, Senhor, o nosso foco para Ti. Nós queremos olhar para Ti e queremos confiar incondicionalmente a Ti, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, que o Senhor seja o foco de toda a nossa caminhada. E nós queremos, Senhor Deus, te pedir que se a nossa atenção é desviada novamente para os problemas, para os desafios e para as tristezas, torna, Senhor, torna a nossa atenção para Ti novamente. Não nos deixa olhar para outra coisa, para outro lado, ou para outra pessoa que não seja o Senhor. Queremos colocar a nossa confiança em Ti, Senhor Deus. Nos perdoa por todas as vezes que nós temos mantido a nossa confiança em outras coisas, talvez em nós mesmos e na nossa capacidade. E não temos confiado em Ti. Nós não queremos nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas queremos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Ajuda-nos a buscarmos a Ti em todos os momentos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus Nós queridos, vamos, antes de a gente agora celebrar a ceia do Senhor, eu não conheço vocês. Eu vou pedir pelo voluntário mesmo. 2 voluntários para me ajudar, um com o pão, outro com o cálice. Voluntários ou voluntárias. Legal, graças a Deus. Como é que é seu nome? Juliana. E o senhor? Damião. Então, a Juliana e o seu Damião vão nos ajudar nesse instante. Muito obrigado. E
Já vamos fazer a higienização aqui. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E assim ele começa a instituição deste momento, da ceia do Senhor, que nós vamos participar. Eu convido você, que é discípulo do Senhor Jesus, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que participe conosco. O motivo pelo qual Jesus entregou o seu corpo em favor de nós foi o total e irrestrito amor com que Ele nos amou. Portanto, eu convido também que você, que está num relacionamento de amor e compromisso com esta comunidade ou a sua comunidade de fé, também participe. O objetivo dessa entrega do corpo do nosso Senhor em favor de nós foi para que nós fôssemos purificados de toda a iniquidade e por isso viver em santidade. Eu convido você que está vivendo em santidade diante do nosso Deus, que participe deste momento. Porque se você não estiver vivendo em santidade, e se você não estiver vivendo em amor e compromisso com esta comunidade ou com a sua comunidade de fé, você pode correr o risco de participar da ceia indignamente. E a mão do Senhor pode lhe pesar nesse sentido. Se você, portanto, achar que você não deve participar desta ceia, fique à vontade, não sou eu que vou dizer para você não participar ou participar. É você que tem que se examinar. Mas eu quero que você entenda que a ceia é a ordem do Senhor. E, portanto, você não pode deixar de tomar a ceia o tempo todo. E se existe algo que seja um impeditivo para você, arruma o que precisa ser arrumado para você participar da ceia do Senhor. Esse momento tão precioso em que nós lembramos o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele então partiu o pão e disse: esse é meu corpo que eu dou para ser moído em favor de vocês. Eu vou pedir para o seu Damião já distribuir o pão da ceia para os irmãos neste instante. Neste momento, nós vamos lembrar do precioso corpo de Jesus, que foi dado e partido em favor de nós. Em memória dele, comamos do pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então, em memória, eu vou pedir uma ajudinha aqui. Em memória do Senhor. A Juliana vai passar para os irmãos que já tomaram o primeiro elemento. E em espírito de oração, vamos aguardar.
Este cálice simboliza o sangue do Senhor Jesus derramado para purificar dos nossos pecados, a minha e a sua vida. Em memória do Senhor, então, bebamos do cálice.